Satanás se alimenta de tudo que nos afasta de Deus e de sua presença. Ele é astuto e usa diversas estratégias para nos desviar do caminho certo. A Bíblia nos alerta que o inimigo anda ao nosso redor como leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Ele não descansa, mas a boa notícia é que Deus nos deu as ferramentas para vencê-lo. Quando vivemos uma vida de orgulho, nos tornamos semelhantes a Satanás, pois ele caiu do céu exatamente por isso. Ele quis ser maior do que Deus e foi lançado para cio e destruição. Isaías 14:12-15. O orgulho nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus. Nos faz pensar que somos autossuficientes e que não precisamos dele. Isso é exatamente o que Satanás deseja, que confiemos em nós mesmos e não no Senhor. A desobediência é outra coisa que agrada ao inimigo. Desde o Jardim do Éden, Satanás tem usado a desobediência como arma contra a humanidade. Ele enganou Eva e Adão, levando-os a quebrar a ordem de Deus, e a consequência disso foi a separação entre Deus e o homem. Gênesis 3, 1-6. Quando escolhemos não obedecer à palavra de Deus, estamos nos colocando sob o domínio do pecado e nos distanciando da graça divina. Além disso, Satanás prospera em ambientes de mágoa e falta de perdão. Ele sabe que, se guardarmos rancor, nosso coração ficará pesado e cheio de sentimentos ruins, tornando-se um terreno fértil para a sua influência. Jesus nos ensinou a importância do perdão ao dizer: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Quando escolhemos perdoar, quebramos o ciclo do ódio e frustramos os planos do inimigo. A mentira é outro elemento que agrada a Satanás, pois ele é o pai da mentira. João 8,44. Quando mentimos, ainda que em coisas pequenas, nos alinhamos à natureza dele, que é enganadora. Jesus nos chama para sermos luz e vivermos na verdade, porque a verdade liberta e transforma. Também não podemos ignorar o impacto da negligência espiritual. Satanás se alegra quando deixamos de buscar a Deus, de ler a Bíblia e de orar. Ele sabe que um cristão sem comunhão com Deus é como um soldado sem armas, frágil diante do ataque. Em Efésios 6:10-18, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau. Sem oração, sem a palavra e sem fé, somos alvos fáceis para o inimigo. Satanás quer que estejamos sempre ocupados com as coisas deste mundo, distraídos e longe da presença de Deus. Ele usa o pecado, o desânimo e até mesmo a dúvida para tentar nos afastar do propósito de Deus. No entanto, a Bíblia nos garante que, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Isso significa que temos autoridade em Cristo para rejeitar todas as suas investidas. Portanto, precisamos permanecer firmes na fé e focados em Jesus. Ele é a nossa força, a nossa verdade e a nossa salvação. Quando nos submetemos a Deus, o inimigo não tem poder sobre nós. Que possamos vigiar e orar continuamente para que não caiamos em tentação e assim frustrarmos tudo aquilo que Satanás deseja de nós. Afinal, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Satanás é o inimigo das nossas almas, e ele se alegra quando nos afastamos de Deus e seguimos caminhos contrários à sua vontade. Ele trabalha incansavelmente para nos enganar e nos desviar do propósito divino, usando nossas fraquezas e emoções contra nós. A Bíblia nos alerta sobre isso, chamando Satanás de pai da mentira, João 8:44, pois ele deseja que vivamos na escuridão, longe da verdade que liberta. Quando deixamos o orgulho e a arrogância dominarem nossas vidas, nos tornamos vulneráveis à influência do mal. O orgulho foi a causa da queda de Satanás, como descrito em Isaías 14:12-15, onde ele desejou ser igual a Deus. Da mesma forma,
Quando colocamos nossas vontades acima da vontade divina, estamos nos afastando do Senhor e nos colocando em um caminho perigoso. A desobediência a Deus também é uma porta aberta para o inimigo agir. Em 1 Samuel 15:23, vemos que a rebeldia é comparada ao pecado da feitiçaria, pois demonstra uma rejeição ao que Deus nos ordena. Satanás se alegra quando escolhemos ignorar os mandamentos e seguimos nossas próprias inclinações, deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Outro ponto importante é a falta de perdão. Quando guardamos mágoas e não liberamos perdão, damos espaço para que Satanás crie raízes de amargura em nossos corações. Efésios 4:26-27 nos instrui a não deixar o sol se pôr sobre nossa ira e a não dar lugar ao diabo. O perdão é uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo, pois nos liberta e nos aproxima de Deus. Além disso, a mentira é uma das ferramentas preferidas de Satanás, pois é através dela que ele tenta distorcer a verdade e nos afastar da luz de Cristo. Jesus nos ensina que a verdade nos liberta, João 8:32. Mas quando escolhemos viver em engano, estamos permitindo que o inimigo tenha controle sobre nossas vidas. Por fim, a negligência espiritual é um dos caminhos mais sutis pelos quais Satanás age. Quando deixamos de orar, ler a Bíblia e buscar comunhão com Deus, nos tornamos espiritualmente fracos e suscetíveis às tentações. A palavra de Deus é clara: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Portanto, é fundamental que permaneçamos vigilantes e em constante comunhão com Deus. Ele nos deu as armas espirituais para resistir às ciladas do inimigo, como descrito em Efésios 6:10-18. Com oração, fé e obediência à palavra, podemos viver uma vida que agrada ao Senhor e que rejeita tudo o que Satanás possa desejar em nós.